Por que temer tudo isso? De que risco, afinal, estamos falando? Em última instância, os governantes só possuem o poder de controlar as liberdades do povo porque possuem um monopólio indispensável para esse fim: as armas de fogo. O poder de polícia garante a lei e seu funcionamento, sejam elas justas ou injustas. Mas para que a população obedeça, ela precisa ser informada de quais leis são essas e como segui-las. E é aí que entra o papel das instituições de mídia. A cidade que, como Nova York, não dorme nunca, está sonolenta há 2 semanas. E assim vai continuar. A prorrogação da quarentena será feita em São Paulo por mais 15 dias, do dia 8 até o dia 22 de abril. E ai de quem relaxar. Agora até a polícia pode ser acionada. Nenhuma aglomeração de nenhuma espécie será admitida. O prefeito Bruno Covas falou que haverá fiscalização para proibir comércios não essenciais de estarem funcionando e que os estabelecimentos serão até fechados se não seguirem as normas. Se não houver atendimento aos protocolos, nós vamos ter que sim impor restrições mais severas e não deixaremos de fazer se for necessário para proteger a todos. Eu queria evitar isso, porque medidas mais rígidas significam que as pessoas poderão não apenas receber advertência, multa, mas também voz de prisão. Dória também falou que todos os prefeitos do estado deverão seguir as orientações e que nenhuma aglomeração em nenhuma cidade será tolerada. O governo, estado e prefeitura irão trabalhar juntos de forma alinhada, não só para garantir mais assistência, mas para garantir também o endurecimento das restrições e o devido cumprimento do isolamento social. Nós estamos monitorando isso, inclusive, pelos celulares. A partir da segunda-feira, o governo do estado de São Paulo tomará medidas mais rigorosas e mais duras, inclusive com a penalização de prisão para as pessoas que desobedecerem essa orientação. Não é o momento de viajar, não é o momento de sair, não é o momento de convidar ninguém para vir à sua casa. Eu prefiro acreditar que as pessoas vão ajudar a salvar as suas próprias vidas e as vidas das pessoas que amam, antes que nós tenhamos que confinar essas pessoas dentro de uma prisão. Fiquem em casa. O governador Wilson Witzel endureceu o discurso. Daqui a pouco nós vamos começar a levar para a delegacia. Então eu vou pedir mais uma vez, não saia de casa. É uma ordem. Durante o século XX, a imprensa se consolidou como grande transmissor de informação para o público, seja através dos jornais, rádio ou televisão. Com o crescimento do setor, surgiram os grandes conglomerados, onde dezenas de empresas de comunicação são dirigidas por poucos executivos. Esses conglomerados materializam-se dentro dos lares, fazendo parte do íntimo seio familiar. Percebendo o grande poder que a comunicação exerce sobre o ser humano, os donos do poder passaram a utilizar a mídia como meio de propaganda de ideias, transmitindo valores e padrões comportamentais para o público cativo. Nos tempos atuais, a grande mídia substituiu culturalmente o poder da igreja, não só reportando os fatos, mas buscando orientar o homem em direção a um mundo idealizado, comunicando o que é verdade e o que é mentira, o certo e o errado, o justo e o injusto, o científico e o anticientífico, o democrático e o antidemocrático, e assim por diante. Tão logo uma hipótese científica é acatada pela mídia, é subscrita pela cultura e pelo Estado, até tornar-se obrigatório por lei. Tamanho poder se tornou uma arma fatal nas mãos de quem pretende reger a sociedade conforme as suas preferências. Esse conflito de interesses se agrava quando percebemos o principal financiador da grande mídia, o próprio governo. Além dos interesses financeiros, a opinião dos jornalistas faz com que determinadas narrativas ganhem destaque na disputa pela grade de notícias. Numa era de polarização, a forma de reportar as notícias são construídas para influenciar a opinião pública através de narrativas que prejudicam adversários e favorecem aliados. E com o enfrentamento do vírus, não foi diferente. O bombardeio diário de notícias deixa a população com medo, e uma sociedade amedrontada é capaz de tudo em troca de segurança. Na segunda década do século XXI,
os smartphones se tornaram o principal meio de comunicação, permitindo que uma informação, foto ou vídeo fosse enviado da cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, a Vladivostok, na Rússia, em menos de 3 segundos. A revolução tecnológica se tornou um antagonista ao velho modelo centralizado e burocrático dos grandes veículos. Preocupada com a quebra de sua hegemonia, a grande mídia partiu para o ataque. Os políticos e os grupos de comunicação tentam censurar as redes para controlar a livre expressão de notícias e opiniões. E quem ousa questionar a supranacionalidade, operações supraestatais e de organismos internacionais acaba sendo perseguido. Quem questiona essa ciência, como aquelas cálculos malucos do Imperial College de Londres, o próprio Niall Ferguson, o cara que calculou que nós devíamos todos ficar em casa para não morrer, morreriam milhões de pessoas, esse próprio cara furou a quarentena para manter relações extraconjugais. E aí foi afastado dessa pesquisa. Então o que se tem é que quem questiona qualquer coisa chamada como ciência ou como organismos internacionais acaba sendo perseguido, principalmente nas redes sociais. Principalmente pelas redes sociais que acabam congelando qualquer comentário que tu faça, qualquer questionamento que tu faça. E essa perseguição eu sofro dia a dia no meu Instagram, no meu YouTube e no meu Facebook. São fechadas. Faço um post, trago informação, fechado, bloqueado, restringido o acesso, não entrega para todas as pessoas, não permitem comentários e são deletados automaticamente. As redes sociais acabaram conferindo a cada cidadão comum um microfone, um palco, um canal de TV para que ele pudesse se expressar. E quando a massa adere às redes, né, o número de brasileiros ou de cidadãos do mundo inteiro conectados em redes sociais, possuem contas em redes sociais, ampliou demais. Então esses canais independentes acabam tendo um poder que não era desejado, às vezes até pelos próprios criadores das redes sociais. E, claro, também sofre pressões de todo o establishment que se vê ameaçado a agir, a exercer algum tipo de controle sobre o fluxo de informações que está correndo ali, porque são informações de pessoas comuns, pessoas que estão na ponta, na vida real, sujeito que pega ônibus, que sai para trabalhar, que vê o mundo e sente o mundo acontecer, e às vezes as opiniões deles não interessam, não são compreendidas até por esse pessoal desta elite a que eu me referi. Então a solução que eles propõem, obviamente, é controle, porque as coisas estão saindo do controle deles, então é preciso manter o status quo que eles conheciam e desfrutavam. Isso é absolutamente preocupante, é contra o espírito do tempo no sentido das pessoas terem os meios de se manifestar, mas é o espírito do tempo daqueles que querem manter as coisas como eram, seja lá para o bem ou para o mal. As próprias plataformas entraram no jogo de cercear a liberdade de expressão. Por pressão, lobby político-financeiro ou fator ideológico, postagens são deletadas do Facebook e do Instagram. Mensagens de WhatsApp são impedidas de ser compartilhadas e vídeos são desmonetizados e deletados do YouTube com pouco ou nenhum esclarecimento. Mas assim como a grande mídia, as plataformas digitais se dizem isentas, sem preferências políticas e ideológicas na disposição do seu conteúdo. Notícias recentes com depoimentos de ex-funcionários colocam em xeque a imparcialidade das plataformas. A revista científica britânica The Lancet publicou hoje o estudo mais amplo realizado até agora sobre o uso da cloroquina e também da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19.
Além de não comprovar a eficácia das drogas no combate à doença, a pesquisa mostrou também que a utilização dos medicamentos pode elevar o risco de morte e o desenvolvimento de arritmia cardíaca entre os pacientes internados. A Organização Mundial da Saúde volta atrás e retoma os testes clínicos com a cloroquina em pacientes internados com Covid-19. Uma reportagem do jornal britânico The Guardian colocou sob suspeita uma das empresas que fundamentaram o estudo sobre a cloroquina, publicado recentemente na revista científica The Lancet. Foi essa pesquisa que levou a Organização Mundial da Saúde a interromper por mais de uma semana os testes feitos com o medicamento. A OMS anunciou o retorno das pesquisas depois que a própria revista resolveu auditar o estudo. As críticas envolvem uma empresa americana, a Surgisphere, que baseou parte dos dados publicados na Lancet. A companhia aparentemente não tem um corpo qualificado de funcionários e nem presença relevante na área da saúde. Um empregado listado como editor de ciência parece ser, na verdade, um escritor de ficção científica. Um outro, que seria executivo de marketing, é, na verdade, modelo e recepcionista de eventos. A resposta é não. Nós não faremos distribuição e nem aplicação generalizada da cloroquina. Por quê? Porque a ciência não recomenda. A ciência não orienta este procedimento. E em São Paulo, nós seguimos o que a ciência determina. O governo que fez de tudo para impedir o uso da cloroquina é o mesmo que aprovou o teste para uma vacina chinesa testada em milhares de pessoas. Conforme pesquisas nacionais e internacionais, a confiança da população na grande mídia está mais baixa do que nunca. Até quando poderes escusos e informação ideológica vão vestir a ideia de imparcialidade? Qual o futuro da liberdade de expressão? Globo lixo! Vocês são os lixos! Globo lixo! A população está agonizando! Globo lixo! Achei uma fase de avaliação, mas para explicar um pouquinho melhor sobre isso, eu estou aqui ao lado do secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes. Secretário, obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Rio. São 700 mil alunos na rede estadual. Como é que esses alunos podem fazer para entrar nessa plataforma, acessar? Explica um pouquinho para a gente. Então, esse link foi disponibilizado. Olha, a gente vai interromper um pouco. É feito pelo telefone. As pessoas vão ter que ligar aqui para o hospital para saber como estão. A Globo é um lixo! Peço desculpas aí a você. Em outras áreas. Aqui nessa agência, a gente vê que tem uma fila desse lado. Essa fila é para as pessoas... A gente está falando com a Mariana Aldana agora ao vivo. A situação que a gente tem visto acompanhado. Globo lixo! Globo lixo! Fora, cara! Depois a gente volta, viu?